Olá, Martim. Nós vamos proceder à correção do seu exercício E3, ou o comentário do seu exercício E3 que você mandou no domingo, 1h. Houve já comentários e reclamações a respeito do capítulo 11, que está com as figuras corridas, mas eu acho que a melhor coisa é conseguir uma autorização com a editora para colocar isso lá no impresso para vocês. Esse aqui é o Project 2007. Eu vou fechar ele e vou abrir o seu exercício com o Project 2003. Há uma diferença no Outline Code entre o 2007 e o 2003. E essa diferença, por isso foi fornecido o livro verde, ela aparece de forma sutil, mas nada que impeça você de fazer os trabalhos. Vamos lá, Martin, a gente começa o exercício com a sequência numérica. Primeiro par de número 77 e, dentro da metodologia proposta, nós estamos passando do escopo, entrando agora no módulo 45, 55, 65, 70 e 75. Me parece que há um exercício que pede uma tabela 35. Eu vou verificar agora esse exercício, porque eu não estou encontrando ele dentro do seu conjunto. Deixa eu verificar. Ok, Martim, achei aqui. Página 22, passo 6. Criar um módulo, tabela e grupo específico para essa nova forma de apresentação seja permitida com o nome de PWM 035. E nós encontramos aqui no seu trabalho o 25. Vamos ver se o 35 está aqui escondido. Não, aqui não tem nenhum 35. Não tem nenhum aqui escondido, não. Espera aí, aqui tem uma tabela 35. Mas não tem o modo 35. Tem um asterisco aqui, que é um que você usa. Vamos lá, vamos seguir aqui. O exercício pede para montar uma tabela e um modo que são o 45, no caso é o modo 45, EAP mais atividade, e esse modo é um modo composto. Você cria a tabela, e já está vindo aqui com tabela, grupo. O negócio aqui está meio esquisito, então vamos ter que arrumar isso aqui. O modo 45 está visível. Existe um modo 45 asterisco que compõe o modo 45. O modo 45, vamos ver ele aqui. Ele é composto pelo 45 asterisco e pelo task name for, para você poder preencher os dados das atividades. Então vamos olhar o 45 asterisco. Ele tem uma tabela 45, não tem grupo. Esse modo 45 não tem grupo. Não tem filtro. Vou deixar aqui para mostrar no menu, que eu acho que a gente marca isso no modo 45 asterisco. Não, modo mostrar, não mostra no menu. Tá, não mostra. Então vou aplicar ele aqui para poder ver.
Então esse aqui é o modo 45. Quando você faz o modo 45 asterisco, em cima você bota o modo 45 de trabalho, em cima você bota o modo 45 de apoio e embaixo você bota uma caixa para preencher e é show em menu. Agora a gente está com o modo necessário e pedido. Esse modo é pedido do E3.1 e a sua conclusão se dá lá por volta do E3.5, acho. Vamos dar uma olhada aqui. Única ID, vamos ver a sua tabela. Sua tabela tem vários campos, né? Vamos ver os campos da sua tabela. Onde estão os campos da tabela? Os campos estão lá no E3. E3.2. Unique ID, código, WS, PDS, name. São atributos, alguns atributos, né, da atividade. A gente dividiu em 2 ou 3 telas para não encher de colunas. Tipo da tarefa, marcos, responsável. Tá legal. Então a tabela tá legal. Vamos agora ver o preenchimento dela. Aqui tem uma coisa com uma cor diferente, porque você provavelmente formatou os estilos dos milestones numa cor. Nas atividades, ou crítica ou não crítica, todas elas seriam azul. Essas atividades que você colocou, aliás, as atividades são em verbo. Formatting, textile. Tanto as atividades não críticas são azul marinho, que eu vou botar uma cor mais clara só para ficar mais em destaque, como as atividades críticas também são em azul marinho. Atividades, no nosso caso agora, serão todas azul. E os marcos serão azul petróleo. Isso faz parte do exercício, ele pede para você fazer isso. Então vamos ver aqui. Verbos no infinitivo. Aqui nós temos coisas em inglês e pelo gerúndio, substantivando de repente, você tem pacotes. Pacotes sem a decomposição em atividade. Alguém perguntou uma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi na sala de aula. Foi Leonardo que pediu, perguntou. Deixa eu dar uma olhada. Dúvida sobre o pacote. Foi Leonardo. Então, dá uma olhada na correção do Leonardo, que eu vou falar sobre essas dúvidas que ele teve, que envolve também esses pacotes aí. Aqui você não decompôs, então esses pacotes de trabalho virarão pacotes de planejamento. Engineering, Design e o Base Design Completion são pacotes que você também não decompôs. Aqui você começa a decompor, porque parece em português. Mas você colocou como pacote de trabalho yes, e esse aqui são no, porque são atividades. Enquanto aqui você colocou yes, isso aqui está no. Então isso aqui parece que não são pacotes, são atividades. Se são atividades, não estão em verbo. Se aqui você botou pacote e aqui você botou no, então isso aqui não é
pacotes. Isso é atividade. Só que atividade, mesmo em inglês, estaria relacionado e referenciado como verbo. Electrical material, electrical material. Agora, é fazer o que com esse electrical material? A mesma coisa, segue o raciocínio aqui. Então eu preciso que você revise isso ou justifique isso através de em algum lugar. Senão, fica além de erro conceitual, mais tarde você vai ter um problema de sequenciamento ou integridade do planejamento do cronograma. O azul petróleo, falta de verbo, pacote de planejamento. Vamos olhar os pacotes de planejamento e os pacotes de trabalho. Se isso aqui não será decomposto, isso não é atividade, isso é um pacote de planejamento. Se isso não é verbo, então isso aqui não é atividade, é um pacote de planejamento. Os pacotes de planejamento também são sequenciáveis. E aqui nas suas colunas eu não estou vendo os númerozinhos de sequenciamento. E nesse exercício é 3, já era para ter uma rede. Mas vamos continuar. Dentro das colunas, todos são fixed duration. Vamos verificar. O exercício pede para colocar fixed units e fixed work. Quem você botou fixed units? A linha 13. Por que você colocou fixed units aqui? Não há nenhuma referência, fica difícil então de entender. Fixed units seriam para atividades de controle, atividades de supervisão. Você usa fixed duration e fixed work para atividades de produção ou atividades estimadas. Então, colocar por colocar, a gente não garante a apreensão do conceito. Preciso então que você justifique, coloque então para a gente as explicações de por que você usou fixed duration aqui, fixed units e fixed work. Mais um número. A cor aqui é azul escuro, né? Botei azul claro para diferenciar. Levantando o biombo aqui, a gente poderia procurar as atividades que tem. Vou pegar um indicators aqui. Essa aqui tem escritos. Isso não é uma atividade, isso é um pacote. Isso é um pacote. Isso é um pacote. Não sei o que é isso. Pacote. Nenhuma das atividades foi documentada. Embora você tenha feito um modo que permitiria documentar mais rapidamente. Aqui a gente tem o fixed duration, o responsável é o cara que a gente fala com. Então tá aqui, você botou o Martinho Bustamante, tem 3 caras aqui. Se é marco ou se não é marco. Então, deixa eu botar esse cara para cá. Se é produto ou não é produto. Nem todo produto é um pacote. Por exemplo, isso aqui é um produto por ser uma linha sumarizadora e ter coisas dentro. Então é um produto, um pacote, um projeto. Mas isso não é um pacote, porque o pacote é a menor parte a ser trabalhado em um projeto. Isso aqui não é um pacote, porque isso aqui é um marco. Então ele não é nem produto, nem é pacote, ele é um marco, nem é atividade. Esse aqui, se não é uma atividade, ele é um pacote de planejamento. Não é um pacote de trabalho, é um pacote de planejamento. Ele deve ser evidenciado na EAP, por isso existe isso aqui, e deve ser sequenciado na rede. Por isso vamos sequenciá-lo. Se esse aqui é um pacote, esses são suas atividades e marcos. Mas se não são, se são atividades, são verbo.
A gente não está vendo isso aqui. Se esse é um pacote, idem. Se isso aqui é um pacote, esse e esse não são, mas eles são todos sumarizadores. Pacote tem coisa dentro. Deliverable tem coisa dentro. Big Deliverable tem coisa dentro. Então o raciocínio aqui está certo. Aqui é atividade. Montar conjunto, pintar equipamentos, receber materiais, testar estanqueidade, seriam atividades. Isso aqui é um marco, não é nem pacote, nem é deliverable, nem é atividade. Então esse é o objetivo aqui. Project Engine. Engine é gerúndio. Melhor você usar ou tudo em inglês, finish. Se bem que esse engine aqui talvez até coubesse. Importante que haja uma consciência do pessoal do que está se fazendo, o que está se falando. O modo 45 é um modo de cadastramento. O modo 55 mostraria o diagrama. Mas só tem como mostrar diagrama se você colocar predecessores e sucessores. Senão você vai no modo de diagrama, e esse modo de diagrama é um modo que a gente não se preocupou com o que a Microsoft nos traz, e aí você vê todos os elementos, sendo esses elementos pacotes, produtos, milestones. Deixa eu ver aqui. No E37 ele pede para fazer um filtro chamado filtro para mostrar só atividade. Deixa eu ver se você fez esse filtro. Tem ele aqui. Agora esse filtro, ele existe, mas ele não é utilizado no modo. Olha só, aqui está o modo combinado, né? Se você quiser ver só as atividades sem ver os pacotes, você usa isso aqui. Presta atenção que aqui só aparecem atividades e pacotes de planejamento. Por quê? Porque eles não são decompostos, mas farão parte da rede. Então parece que todos esses azuis aqui são atividades. É uma maneira de você ter o filtro, mas você não precisa aplicar o filtro no modo. Espera aí. Você não precisa. Se você aplicasse o filtro no modo, você só veria as atividades e os pacotes de planejamento, o que dificultaria para você fazer o sequenciamento das partes. Nesse caso, voltando aqui para o modo 55, onde é que ele é pedido? É mais na frente, né? Antes disso, você tem que fazer a estruturação lá no modo 15. Então, deixa eu voltar aqui. Antes de você partir para o outro, o pessoal te chama para te levar para o modo 15. Além desse que você já fez, você criaria uma estrutura org. Essa estrutura org é um campo personalizado, Outline Code. Observa que eu estou no 2003. O 2007 ele tem uma tela onde tanto os campos Course Date Duration Text Number, assim como os campos Outline, aparecem numa folha só. No 2013 eles separaram. Na verdade, no 2007 eles juntaram. Então aqui você teria uma estrutura de máscara.
igualzinho você tinha na estrutura da sua EAP. Nesse caso, a gente fala para colocar caracteres, porque você vai escrever alguma coisa lá. Marca unicidade e garantia de existência. Depois você edita a estrutura. Então, a primeira foi definição de como é a estrutura. E depois o conteúdo dela. Presidência, diretoria 1, diretoria 2, diretoria 3. Estruturando como a gente já fez com a EAP. E passa a ter aqui a mesma coisa que você tinha por conta dos nível org 1, 2, 3. Martim, com isso você está acumulando muito trabalho. Com isso você está, por não preencher e por não montar, você está por acumular muito trabalho para acertar. Então, preencher isso leva tempo. Você não preencheu isso. Preencher isso leva tempo. A soma de todos os tempos não utilizados, na próxima semana, vai te tomar um tempo muito grande. Então, deixa eu ver, são 3 níveis, né? Então eu errei, tem que preencher 3 níveis. Afinal, eu defini a máscara com 3 níveis. Se eu definisse a máscara com 2 níveis, a coisa funcionaria direitinho. Agora, além de você classificar os produtos e os pacotes, temos que classificar as atividades. Se não fizer isso, por conta do acréscimo do módulo 15, com esse campo extra do módulo 15, você não vai conseguir apresentar a estrutura org. Porque a estrutura org que hoje existe mostra o trabalho em cima dos campos texto 28, 29 e 30. Mas você vai ter que fazer uma estrutura org que seria, lá no passo 6, a mesma coisa. Eu vou até fazer para você ver. Você copia o passo 35, o módulo 25, renomeia para 35 e usa uma tabela 35, usa um grupo 35 e usa um filtro, se existir, 35. Vamos ver se a gente pede filtro 35. Não, não pede. Embora você já saiba como fazer o filtro pelo org. Com o módulo 35, você vai ver a sua estrutura do trabalho rotacionada em cima da estrutura organizacional. EAP, módulo org, trabalho pela organização. Ou a mesma coisa, trabalho pela organização. Só que com um campo só. Aqui nós utilizamos 3 campos textos. Aqui nós utilizamos só um campo outline, um campo estruturado. Mas um número, esses números têm que ser enviados, senão a gente não consegue validar que você assistiu. E fica aqui de presente o 35. Nós temos um filtro que filtra para mostrar, deixa eu ver aqui, se não estiver preenchido, não deixa aparecer a linha. A mesma coisa vai ser um filtro, se você fizer, não pede no exercício, 35, só que em vez de usar 3 campos, você vai usar um só, o outline code 10. Does not equal nada. Pronto. Só vai aparecer o que está preenchido.
tabela 35, desculpa, módulo 35, tabela 35, grupo, org, pelo outline code 35, filtro, eliminando o que não está classificado no outline code 35. Esse é o passo 6, então você ficou devendo mais uma. Aí, na sequência do exercício, é que pede para você fazer o diagrama de rede com modo 55. Vamos dar uma olhada aqui. Network, sem grupo, sem nada, tá legal. Só que você não sequenciou ninguém, não botou predecessor e sucessor, então você não está vendo rede nenhuma, embora o nome seja Network Diagram. Nesse, você pretendia ver a rede de trabalho. E, no entanto, aconteceu o seguinte: aparecem elementos que não fazem parte da rede de trabalho. Esses elementos são os deliverables, work package e projeto. Nesse modo a gente deixa assim, mas pede para você alterar as caixas. Vamos ver se você alterou as caixas. Alterar a caixa. Atividades do projeto. Como é que você fez? Editor, new, edit. Você colocou aqui nome WBS, nível org 3 e contact. Tá legal, foi o que foi pedido. E pede todo mundo na cor preta. Você montou o template. Esse aqui do summary você alterou, quer dizer, você não criou, você alterou. Então você pode criar e alterar templates de dados. Mas você não pintou todo mundo de preto, ficou todo mundo vermelho. Então, se eu marcar todo mundo e disser que todas as bordas, todas as cores são pretas, todas as larguras são a mesma, dizer que o fundo é nenhum e que o pattern é comum, todo mundo ficou igualzinho, preto, preto, sem distinção de verde, vermelho ou coisa parecida. Modo 55, o modo 55 é esse aí. Tem o objetivo de você treinar e mostrar que sabe configurar as caixas. Para que você vai configurar as caixas vai depender das necessidades do que te for demandado. Mas se demandarem alguma configuração de conteúdo das caixas, forma dos elementos gráficos, cores, você já comprovou que pode fazer. Anotou o número 23. Prosseguindo. Depois disso, a gente entra na história do PDM, que a gente faz o modo 65. 65 ele é uma evolução mais inteligente desse negócio que você viu da Microsoft. Já brincou bastante no modo 55, já mostrou que pinta e colore e monta. Agora o modo 65 é para você eliminar o projeto, deliverable e o work package da sua rede, porque a rede não tem isso. A rede de sequência de trabalho prevê a inclusão de marcos e atividades, e você aqui já tirou fora. Nesse caso aqui, não é 3.19, deixa eu ver o que ele pede para configurar de novo. Ó. Cadê? Olha aqui, não está configurado. Por quê? Porque aqui pediu para alterar o standard e colocar um nome. O nome é o mesmo. Você fez isso para o modo 55. Ficou naquele modo.
Agora, para esse modo aqui, você precisa criar um template de novo. E de acordo com as instruções, é basicamente uma cópia do padrão, onde você teria do lado esquerdo o ID, do lado direito o nome, de acordo com a página 27 do E3.20. Você teria Start? Não, você teria o Word Start. Aí você começa a entender que esse diagrama poderia ser usado para fazer a avaliação CPM. Early Finish. Cadê o Early Start? Early Start, Early Finish. Late Start. Late Finish. Você pode colocar folga livre aqui e folga total aqui. Ou seja, a rede está sendo preparada para mais tarde você poder fazer a avaliação do caminho crítico CPM. Então, com esse nome aqui de atividade do projeto, você consegue... Deixa eu ver se ficou bom. Atividade do projeto. Será que já tem algum aqui? Ah, tem, olha. E eu estou aqui de bobeira aqui, ó. Você já tinha colocado. O que você não tinha feito é colocado ele para trabalhar. Aqui. Nas atividades, você bota isso. E no marco ele não fala nada. Então fica isso aqui. Ficou meio grande, né? Porque a dimensão acho que era 2 colunas. Deixa eu ver o que você fez aqui. Tem 4 colunas aqui. Pronto. Acho que era isso. Esse é o modo 65, onde você veria, se você tivesse sequenciado todas as atividades dentro de uma lógica, é claro, não como eu estou fazendo. Sequenciamento acontece primeiro dentro dos pacotes. É claro que dentro da sequência real, não esse trenzinho que eu estou fazendo. Depois que você sequencia as atividades produtivas do pacote, incluindo os seus marcos de controle, você faz o que? Sequencia pacotes entre si, se for necessário, que agora você já tem pela sua rede condição de ver as redes de trabalho. Esse aqui não foi sequenciado ainda. Deixa eu ver por quê. Encolhi alguém? Ah, tem um pessoal aqui que não foi sequenciado. Quem mais não foi? Mais alguém? Que mais ninguém, né? Aí você, depois de sequenciar dentro do pacote, seria razoável você sequenciar do início para as diversas frentes de trabalho. Eventualmente, o final de um pacote com o início do outro. Não é assim como eu estou fazendo. Estou fazendo de forma ilustrativa, né? Agora, pode ser que do meio de um pacote libere insumos e produção para o meio do outro pacote, ou do meio de um pacote para o início de um pacote, e a rede então vai se formando com a preocupação
de todos os elementos terem um predecessor e um sucessor. Nesse caso aqui, tirando os campos para ficar mais fácil na tela, eu diria que, sendo esse o fim do projeto, todos contribuem para o fim, caso não tenham para quem contribuir, ou contribuem para o desenvolvimento de um outro pacote. Até você ter a rede toda fechada. Lembrando que essa rede colorida aí não é adequada. Então, voltando, botão direito, Box Style, todo mundo é uma cor neutra, tamanho neutro, com pattern neutro e fundo neutro. Assim, tudo é neutro. E se você quiser, onde está? Se você quiser, no layout, você pode definir que os links seguem a cor do anterior. Então você fica com uma rede neutra. Essa rede não serve para nada a não ser para garantir que todas as atividades estão sequenciadas dentro de um plano de trabalho para a formação dos seus pacotes, dos deliverables e do projeto. Nós estamos numa etapa que não temos a menor condição de falar sobre caminho crítico, PERT, probabilidade, nada disso. Por isso que eu fiz questão de pintar tudo de uma cor neutra. Anoto 13. Bom, sendo assim, esse seria o resultado do seu modo 65. O modo 70, ele é a aplicação da reapresentação em função da classificação. Se eu classifiquei as minhas atividades, eu consigo ver a rede permeando toda a minha estrutura organizacional. Eu classifiquei as coisas aqui. Então eu vou classificar todas as atividades de forma aleatória, claro, né? Para que a gente possa ter um resultado visual. Os marcos são classificados para você ver os marcos. Se você não classificar os marcos, nesse caso, quando você for ver a sua estrutura organizacional, onde o projeto começa no começo e termina no fim, você vê que o trabalho do projeto se espalha pela organização e conclui-se em algum lugar. Então, com estruturação, sem estruturação. Sem estruturação é a produção toda do projeto. Com estruturação interessa para eu ver quais são as atividades, como é que é o fluxo do trabalho dentro da minha estrutura organizacional, dentro de uma outra estrutura que eu queira montar. Assim, há algum objetivo. Assim, não tem um objetivo. O diagrama de rede, que apresenta as atividades em função dos pacotes, dessa maneira como a Microsoft construiu, só daria confusão, porque a seta passa precedendo o 28 ou por trás do 28. Tirando então essa confusão, você vê o sequenciamento correto. Colocando os campos, você vê a informação. Então está aí, o modo 70 tem esse objetivo. Com o grupo, é claro, né? Eu estraguei seu modo. Com o grupo. Esse é o objetivo. Mostrar percurso que as atividades do projeto têm dentro da organização e o volume de trabalho que a organização faz. O modo 7.5
ele conjuga o tal modo 45 com o modo Relationship Diagram, cujo objetivo é, linha a linha, verificar se todos têm predecessor e sucessor. Todos que devem ter. O projeto não é passível disso. O marco é. Pacotão não, mas o pacote de planejamento é. Pacotão não, mas o pacotão também não, mas as atividades ou os pacotes de planejamento são. Pacotão não, as atividades sim. Então, dessa maneira, primeira maneira, verificar sequenciamento. Segunda maneira, verificar sequenciamento. Terceira maneira, verificar sequenciamento. Quarta maneira, apresentar o sequenciamento. Quinta maneira, pela quarta vez, confirmar a existência de uma rede fechada. Não podemos passar para a próxima etapa sem ter isso tudo realizado em termos de relacionamento de atividades. Pega o próximo número, que é o 64. As ligações SS, FF, eu não consegui achar porque você não as fez. Então é preciso que você resgate essa dívida e envie junto do seu E4 na próxima aula. Um abraço, Martim. A gente se encontra na terça.